F, que vai basicamente cravar se Dorival Júnior continua ou não comandando a seleção depois do 4-1 que nós tomamos da Argentina. O que você tem de informação sobre isso, hein, Capê? Eu vou até passar a informação que o Leandro Quesada trouxe ontem durante o Esporte em Debate aqui da Rádio Bandeirantes. O Quesada, que é um cara muito bem informado dos bastidores da CBF, o que ele trouxe é o seguinte: expectativa é, de fato, a saída do Dorival e do Rodrigo Caetano, tá? E isso é muito maluco, gente, porque assim, o Rodrigo Caetano é o homem forte do futebol da CBF, correto? Só que o Dorival chegou primeiro à CBF e aí indicou o Rodrigo Caetano. Então, quer dizer, o Dorival indicou o próprio chefe. Então, dificilmente o chefe, entre aspas, do Dorival, o Rodrigo Caetano, vai ser contra o Dorival. Então, assim, se o Dorival cai, o Rodrigo Caetano cai junto. E aí já há uma conversa de bastidor que o Alexandre Matos, que hoje é o cara que comanda o futebol do Cruzeiro, com a SAF do Pedrinho, ele possa deixar a Raposa e assumir a CBF, tá? Claro que são informações embrionárias, tem muita coisa para acontecer, mas de fato, Thaís, você tem toda a razão. A reunião está confirmada hoje, o presidente Edinaldo Rodrigues vai conversar tete a tete com o técnico Dorival Júnior, Rodrigo Caetano, e há sim uma expectativa de saída do Dorival. Tem uma questão importante aqui. Se vocês me perguntassem, Capela, tudo bem, se sai o Dorival, quem entra? Essa é a pergunta do milhão. O grande plano, o plano principal na seleção brasileira do Edinaldo, desde a temporada retrasada, nem a passada, Carlo Ancelotti. Só que o que acontece? O Real Madrid vai disputar o Super Mundial de Clubes agora no meio do ano. O Al Hilal do Jorge Jesus, a mesma coisa. Então, os principais técnicos que a CBF flerta, teria interesse, eles estão inseridos já no Super Mundial de Clubes, que vai acontecer daqui a aproximadamente 3 meses, 2 meses e pouquinho. Só que a informação que nós temos é que o Jorge Jesus já falou, não publicamente, mas para algumas pessoas próximas, inclusive da imprensa, que se a CBF bater na porta dele, ele abre mão do Al Hilal, larga o Super Mundial de Clubes e assume o projeto para comandar a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Então vamos aos pouquinhos. Expectativa de saída do Dorival, do Rodrigo Caetano, a chegada de um novo homem forte para comandar o futebol da CBF e, consequentemente, agora as conversas embrionárias envolvendo Ancelotti, Jorge Jesus. E alguns falam sobre Renato Gaúcho. Eu acho que seria uma maluquice, com todo respeito ao Renato, trazê-lo para a seleção brasileira, uma vez que você tem alguns outros nomes melhores, tecnicamente, com mais qualidade nesse atual momento do futebol mundial. Capelanes, trocar o Real Madrid pela seleção brasileira é complicado, não? Então, ontem a gente... Só uma provocação. E levinha, né, Cláudio? É uma das maiores seleções do mundo contra o maior clube do mundo também. Se bem que o maior clube do mundo hoje é o Corinthians. Vai, Corinthians! Capelanes, ontem se falou também na contratação iminente, inclusive, dada como quase certa, de Rogério Ceni para a seleção brasileira. Faz sentido isso? Bem lembrado, Cláudio. Vamos lá. O Rogério Ceni e o Felipe Luiz são treinadores jovens. O Felipe Luiz, ainda mais, que começou recentemente, faz um trabalho interessante no Flamengo. Eu acho que seria muito precoce pensar em Felipe Luiz nesse momento. E o Flamengo também está inserido no Super Mundial de Clubes. Não sei realmente se o Felipe Luiz ele abriria a mão de comandar um Flamengo numa vitrine gigantesca para abandonar o projeto muito bem consolidado e comandar a seleção brasileira, por mais que você tenha aí aproximadamente 1 ano para a próxima Copa do Mundo. E o Rogério Ceni, ele já foi, inclusive, sondado em algumas oportunidades, tá? Eu, inclusive, conversei com o Rogério faz tempo a última vez. E aí eu perguntei sobre seleção. E o próprio Rogério, um cara muito transparente, sempre me dei muito bem com ele. E ele falou, olha, claro que é um sonho, é uma projeção, mas nunca chegou papel timbrado e caneta para assinar. Já vieram me perguntar qual que era a minha ideia e, inclusive, o Rogério chegou a ter algumas possibilidades de 2, 3 anos para cá de comandar clubes de fora do país. E o Rogério me falou que a ideia dele era criar mais casca no futebol brasileiro, querendo ou não, ele vem conquistando alguns títulos importantes, fazendo um trabalho muito interessante no Bahia, com a SAF do Grupo City. Aí a ideia era migrar para o futebol europeu, para depois se consolidar de lá, assumir a seleção brasileira. A gente sabe que muitas vezes o que a gente projeta não acontece, mas se baterem na porta dele aqui também, viu, Cláudio? Não vou descartar a possibilidade. Quer dizer, temos alguns nomes na mesa, 4, 5 nomes, 2 brasileiros e uns 3 gringos. É esperar o que o Edinaldo vai querer fazer, porque ele que vai canetar, ele que vai escolher o próximo treinador. E a gente vai... Guardiola que é bom, Necas? Guardiola é difícil, por mais que o momento do City não seja excelente, ele renovou o contrato recentemente, um valor de multa rescisória altíssima. Não que a CBF não tenha grana para bancar,
mas eu, sinceramente, acho que nem o próprio Guardiola, nesse momento, talvez teria interesse. Eu li o livro do Guardiola, dois volumes, e ele utiliza muitos exemplos falando sobre a seleção brasileira, que inclusive seria um grande sonho comandar a seleção do Brasil. Mas não sei nesse momento também se seria algo viável, sinceramente. Sonhar não custa nada, KP. Obrigada, hein? Pois é, o torcedor corintiano terminou a temporada passada em alta, começou a sonhar grande e olha só, realizou o sonho do Paulistão. Sonhar por enquanto nesse país é de graça, graças a Deus, gente. Um abraço para vocês. Vamos aproveitar enquanto não tributam. Valeu, KP. João.